Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje aqui com vocês para a palestra de número 8. Hoje, dia 23 de maio de 2025. Essa é uma palestra muito associada à palestra de número 1. Você perceberá que, assim como aquela primeira, ela apresenta muitos termos técnicos, sobretudo vinculados às muitas mitologias que eu cito tanto para vocês no canal. Então, a de número 1 e a de número 8, essa de hoje, sobre os avatares, elas têm muitas coisas em comum. Não que as outras não tenham, mas você perceberá que entre essas duas há uma ligação maior. Por isso que elas estão distribuídas assim, a número 1, 7 depois, a número 8, e você vai ver com o tempo que as distribuições não são aleatórias. Eu vou começar a pontuar isso para vocês. Mas para que nós possamos estudá-la hoje, vamos focar então aqui, ó, mente, coração, pineal, chamatrina, iniciarmos aquela nossa primeira etapa de respiração / meditação / ancoramento, adequando-nos com o ambiente e com todos os seres que já se encontram à nossa volta, mas, sobretudo, conosco mesmos, nós do comando, nós do controle, sem uma necessidade de algo externo. É você comandando todo o processo. Inspire, retenha. Faça com que o oxigênio adentre o seu organismo junto com o éter. E dentro de você, comande o metabolismo. Converse com os seus tijolinhos formadores, realizando o Ticum. É o ressignificar de você mesmo para o ressignificar da obra, para que daqui a 18 mil anos e dali em diante nós possamos iniciar um processo de recuperação do próprio Criador. É você, humano adâmico, joia da coroa, um dos poucos capazes de compreender, o único capaz de realizar. E assim, vamos nos ligar, nos unir aos nossos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. Pedindo a eles que estejam junto conosco, não façam por nós, mas se unam a nós. Nesse processo de respiração em que eu coloco tudo isso para dentro, mas que também, depois de reter, eu vou colocar para fora, expulsando com força. O oxigênio entrou, o gás carbônico saiu. E ao sair, você expulsa ele com o diafragma e com o períneo, para que, ao sair, o gás carbônico leve junto dele gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, cadeados, além de mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, ódios, apegos e ciúmes. Permitindo-nos que nos unamos a Rancor, Roquiná, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga e Zontendrel 29. Indo a Adonés, borda do Prata Vonal, de onde Anhotaquetem e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Almara, para que atravesse o portal Avona Shantar e seja entregue aos filhos paradisíacos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos das naves aos comandantes, como Panther, Jaguar. Comandante Siriana, Astar Sheram, Maria das Estrelas, Astar Olim II, que manipulam essa energia e entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que também chegam com seus trabalhadores da seara, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos
no centro desses círculos e começam a manipular também essa energia, realizando pequenas intervenções em cada um de nós. Entregam a energia Aka, a Exu Beludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu, trono Pombagira, ligados às nossas tronqueiras. Eles montam um enorme merkaba de proteção coletivo, uma enorme redoma dourada que nos envolve a todos. E nós, lá no centro daqueles círculos todos, formatando nosso próprio merkaba de proteção local, individual, que nos possibilita irmos juntos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar dela a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastone, que serão oportunizadas essas energias pelos 7 dragões Elohim Kumara. A energia chega até as solas de nossos pés, adentra o seu organismo, tornozelos, joelhos e quadris, e ao longo de toda essa caminhada, ela transmuta, ela cura, ela perdoa. É você no comando. E para no chakra básico, no pé da coluna, o chakra raiz, o Muladhara, que se liga ao corpo átmico, de onde ele atrai a energia do Kundalini. E do pé da coluna, por dentro de você, via medula óssea, inicia-se a ascensão de 2 serpentes douradas. É o Kundalini, que chega até o seu coração. Liga o motor Taurus, aciona a chama trina. Aqui, possibilitam a abertura da sua mente, ampliando seus horizontes, e exudando pelo chakra da coroa, fazendo ainda maior a sua malha toroidal. Kang Shamfam, Kang Shamfam, Kang Shamfam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Harion, Harion, Harion Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Palestra número 8, avatares. Recomendo fortemente que você faça o quê? Que você estude essa palestra, escute mais vezes, além de indicar, além de passar adiante, além de tentar hypar esse vídeo e deixar no seu comentário a dúvida, o problema, passe adiante, deixe seu like, mas estude. Acima de tudo, é uma similar, como eu já disse anteriormente, a número 1, que precisa ser destrinchada. São slides muito densos, em que nem tudo eu me aprofundo, porque são tópicos de outras palestras. Então, caso você precise, procure aonde está o entrave. Eu posso não estar esclarecendo com a devida clareza. Avatares nos deixaram órfãos. A orfandade humana a que eu me refiro aqui se iniciou nas religiões, e eu já falei sobre isso com vocês, que, oriundas de avatares, as religiões são oriundas de avatares, ou de enviados, vêm esmagando o progresso humano, e que, de forma obscurantista, bloqueou a evolução, matando em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Sai Baba, em nome de Krishna, em nome de Rama, em nome de vários desses deuses e avatares. Os avatares não se incomodam e nossas certezas infantiloides estagnaram a evolução humana com a tal da fé devocional nos avatares. São várias OBS, são afirmações muito fortes e eu preciso ressaltar para vocês, não temos aqui plantio de verdade. Podemos estar enganados em praticamente tudo. Não estamos criando uma religião. Estamos trazendo para vocês um modo de pensar quântico, trabalhando com o que há de informação e que não foi difundido como poderia. OBS 1 está nos avatares, ó. Avatares fazem coisas fabulosas. Não estou colocando os avatares como ruins. Estou dando a vocês uma visão diferente daquela que as religiões deram.
quando querem. Eles só fazem isso quando querem, não é sempre. E você vai entender hoje com a lógica do pacote de certeza avatar que eu vou trabalhar aqui. 2, certezas infantilóides que são nossas. Que certezas são essas? Deus cuida de mim e Deus irá provir. Lembra? Deus no comando, Deus no controle. No final, tudo termina bem porque Deus intervém. Não! Vejam as guerras, as pandemias, as crianças estupradas, as mulheres abusadas até hoje, no seio de religiões, mas também fora delas. Onde está havendo a atuação desses seres? Pensem nisso. 3, fé devocional. Iniciada por Krishna, que você verá comigo hoje. Avatares pensam estar certos e se chocam quando realizam previsões, mas os fatos não se dão como projetam. Profecias são exemplos disso. Já falei para vocês que várias profecias não se realizaram, não se realizam e não se realizarão. Tem uma aula que eu falo sobre isso aqui no canal aberto, e tem uma que eu me aprofundo no canal fechado, sobre profecia. Por que isso acontece? Porque há nesses avatares uma limitação, similar àquela limitação demo, uma limitação mental, oriunda de quem? Javé, Brahma, Alá. E aqui, ó, limitação mental, que eu vou me aprofundar aqui, ó, são protocolos pessoais desses avatares, com problemas, cujas consequências não afetam diretamente os avatares. Eles, às vezes, nem as percebem, mas eles têm limitações graças àquele que o criou, que pode ser um ser ou outro, e você vai ver isso hoje. Então, isso aqui é a certeza avatar. Todos eles vieram com certezas. A grande maioria deles sai daqui e, após a passagem pela carne, percebem esse problema, esse entrave. Para tentar entender um pouquinho hoje, eu vou comparar mentes humanas e mentes avatares, ou avataras, ou mentes dos avatares, para que você tente entrar nessa seara comigo. O anterior, mais esse e o próximo, são 3 slides que vão tentar explicar para vocês essa lógica toda, até que nós possamos entrar na apresentação de alguns avatares. Tá? A mente do avatar é uma rígida reunião de arquivos herdados e não modificáveis da consciência mãe geradora do avatar. Você vai ver comigo que essas consciências mães geradoras são Vishnu e Shiva. E que muitos avatares deles, como Krishna, que era o que eu ia falar agora, também geram outros avatares. Tá? Mas deixa eu ver isso mais adiante. Então, a consciência mãe geradora do avatar é de onde vem um arquivo, de onde ele herda um arquivo não modificável, rígido. E o avatar é a essência fiel dessa consciência. Entendeu isso? Ele fica, a princípio, cegamente ligado, vinculado àquela consciência mãe, obedecendo os protocolos daqueles arquivos, que não pode estar em determinado ambiente. Quem é que não pode estar? A consciência mãe. Como Brahma, Vishnu e Shiva não podem sair do Brahmaloka, não conseguem sair pela limitação que você viu comigo na palestra 1. Após a criação, tudo que se deu, a falha da criação, a queda de Prabhasta ou Prajapati, com sua mente, com seu nível superior mental, com o seu manásico despedaçado em elétrons da criação, isso bloqueou a vinda deles na íntegra para cá. Eles não conseguem vir. Aí são várias versões. Ou eles encarnam, ou eles fractalizam, ou eles enviam um avatar. São maneiras diferentes de ver a mesma lógica.
da vinda deles. Tá? É a tal da particular quebra de consciência que eles fazem ao vir para cá. E eu falo um pouquinho sobre isso no Clube de Membros, mas hoje ainda vou falar algo sobre esse assunto com vocês. Com essa limitação da consciência mãe de vir para cá, o avatar surge no ambiente, seja esse ambiente onde for. É um ambiente como a Terra, um ambiente planetário, um ambiente 4D, mas lembrem-se, vários desses avatares se apresentaram e se apresentam em outras faixas de realidade. Não é somente avatar quando vem para a carne, não. Carne na nossa visão 4D, né? Então, ele se apresenta, ele surge no ambiente com protocolos pré-montados e não se afeta com as dificuldades. É isso que a gente precisa entender. Os avatares que aqui estiveram e por onde eles passaram, onde você nunca soube, nunca viu, ou nem acredita que acontece, eles não se afetam com as dificuldades. Aquelas narrativas dos avatares sofrendo com o ocorrido, em muitos momentos, foram romantizadas. Não que eles não queiram, mas eles não têm como sentir determinadas coisas. Jesus e Sai Baba sentiram muitas coisas, mas principalmente depois de partirem, quando eles perceberam isso tudo e muito mais do que eu estou narrando para você aqui agora. Entrou nessa lógica? 2. A mente do ser em corpos carbônicos, você hoje, não existia antes de nascer. Essa coisa de que eu já existo há muito tempo, essa mente desse ser que nasce, não. O que existe antes de você nascer são os níveis acima. Aí sim, alma, espírito, eu sou, aqueles níveis que eu já estudei com vocês. E o eu, dessa existência, o fractal que passa a habitar ali, é uma resultante dos eus anteriores. Então, aquela essência que habita você hoje, ela é fruto daquilo que você já foi. Ok. Mas aquela nova entrada é uma nova tentativa que você faz a cada vinda de atualizar os protocolos da alma ou do espírito. Você, como fractal aqui hoje, está tentando, buscando atualizar o protocolo do nível acima, alma. Do nível acima, espírito. Percebe essa lógica? O humano, você hoje, emerge do ambiente com protocolos acumulados, mas ele, você, se afeta pelos problemas. Você sofre, você chora, você sente. E aí a gente vai passar para essa OBS aqui, ó. OBS 1. Atualizar. Se eu atualizo, eu posso fazer diferente. É o Ticum. É isso que eu falo para vocês. Quando você informa algo novo aos seus RNAs e mensageiros, quando você produz o PKM-Zeta, quando você coloca na sua mente, não mais farei isso, farei aquilo. Vou para esta direção. Mentes humanas fazem isso a partir da sua pineal. Está aqui uma imagem belíssima daquilo que eu repito tanto com vocês em aulas, encontros e palestras. E quando eu chamo de ambiente, ó, ambiente aqui, ambiente aqui, ambiente aqui, são faixas de realidade. Várias. Não é só na carne. Nós temos essa questão de achar que tudo é encarnação aqui, na 4D, onde você está hoje. Avatares são armas de confronto. Para você entender isso aqui, você precisa abrir de vez a sua mente. Tá? As consciências mães geradoras, como eu já falei, são Shiva e Vishnu. Porque Brahma não tem essa condição. Lá embaixo eu falo sobre isso um pouquinho. Mas nenhum deles consegue sair do Brahma Loka, como eu acabei de falar no slide anterior. Então, eles enviam avatares para os representarem. Brahma, Vishnu e Shiva. Para os representarem. E certos avatares replicam outros a partir deles. Existem avatares que criam seus próprios avatares. Isso, infelizmente ou felizmente, vem acontecendo. E a última trincheira avatar é o ser humano. É aqui.
na carne, entre os seres humanos, sobretudo, mas não unicamente no planeta Terra, que eles vêm tentando realizar. Por que a última trincheira? Porque estamos finalizando um ciclo. O Brahmaloka está colapsando. O nosso universo Buloka, o Nebadon, tem bilhões de anos ainda. 1 bilhão, no mínimo. E é aqui que se dará as últimas etapas desse movimento quântico que é a criação desse ser chamado Prabrajna. OBS1. Que condição é essa, ó, que Brahma não tem? Brahma rompeu a fonte primária na queda. Mito do ovo cósmico, palestra 1. Quando ele cai, o corpo manásico se despedaça, ele rompe uma fonte primária que esses seres têm, e a partir desse rompimento da fonte primária dele, ele se torna incapaz de gerar avatares dele mesmo. Como Vishnu consegue, como Shiva consegue. Vishnu conseguia, né? Vishnu se desfez em 2015. Shiva parou de criar avatares também. Hoje ele está fazendo o contrário. Shiva, para poder dar a opção correta para a Sofia, ele vem matando, exterminando, destruindo vários avatares deles. Por quê? Por quê? Porque avatares são feitos para terem uma etapa e finalizar. Por isso que Jesus foi absorvido de volta por Sofia. Essa é a lógica. Mas eles têm tentado continuar a existir. Krishna é um desses que continua. E, para ajudar Sofia, Shiva vem destruindo os seus avatares. Olha que coisa. Para que ele possa dar mais condições de trabalho a Sofia ou Rockman. Indo adiante, ó. 2. Um avatar não sente como ser humano. Não sente. Pois ele relativiza a dignidade e enquadra os fatos nos pacotes de certezas e no zeitgeist, onde ele está. Ah, professor, então você está falando que Jesus não tem dignidade? Não! Ele relativiza a dignidade. Ele não sente como você. Não tem como sentir. Altruísmo é algo humano. E dignidade para um avatar é simplesmente cumprir a agenda dele. Mas aí você vai lembrar do que eu falo. Nessa hora, Jesus rompeu. Porque você vai ver quando eu falo dele que ele quebrou esse protocolo da agenda. Ele falou, não vou cumprir. E por que Jesus pôde fazer isso? Porque ele, encarnado como humano, na linhagem de Maria, ele é filho de Maria, ele é filho de Rockman ou Sofia, inseminado em Maria. Só que Maria é da tribo de Benjamim, a 12ª tribo de Israel. A melhor de todas elas, com DNA libertário, com protocolo de Heleno, da cultura helena grega, que veio da lógica de Pandora. Esses seres abriram um leque numa outra direção. E essa Maria deu a Jesus uma genética que fez dele um ser avatar com protocolos de pacote de certezas como uma arma de confronto, só que uma hora ele falou assim, opa, não consigo. Não vou cumprir a agenda. Isso fez dele um ser que iniciou uma quebra de protocolo totalmente diferente. Por isso que ele foi crucificado. Por isso que o Deus das religiões puniu Jesus, como já havia punido vários outros seres antes, e eu venho insistindo nisso aqui com vocês. Todo avatar chega a um planeta dizendo, eu vim a esse mundo para uma tarefa X, ou em nome de Brahma, ou em nome de Shiva, ou em nome de Vishnu, e os nomes variaram, porque Shiva é Tartar, ou Tártaro, Vishnu é Eros, Brahma, Javé, Alá, é Atom, é Caos, é Kagen. Eles se apresentaram aos milhares em diversos lugares. Eu cito alguns
há diversas outras localidades nesse planeta e fora dele, em que eles o fizeram, mas sempre nessa lógica Avatar. Por isso que Jesus é tão admirado em todas as paragens. Isso é falado em vários livros. Por quê? Porque ele quebrou um protocolo que só ele quebrou. Depois, Sai Baba até fez algo, mas não foi igual. Foi importante, mas não foi igual. Então, esses seres chegam aos lugares dizendo que estão vindo em nome de um ou de outro, como eu acabei de citar. Mas esse um e outro está aqui até num asterisco amarelo diferente, que não é Deus, mas é um criador local. No máximo, um criador local, quando não é um coadjuvante, quando não é alguém que mergulha ou se projeta na criação para ajudar, como fizeram Vishnu e como fez Shiva. Avatar pode ter vida longa, mas ele é mortal. Armas de confronto, como são esses avatares, que se declaram sem karma, mas têm pacote de certezas. Cristo é um que declara isso aqui, mas ele se enganou. Ele será acolhido pela teia verde de Moros. Ele foge disso até hoje. Eu também trabalho com isso, sobre isso com vocês. Vamos aos avatares, então? Os 3 primeiros foram para tentar fazer você abraçar essa ideia. Avatares de Shiva. Essa parte é nova, tá? Shiva gerou Bhava, o primeiro avatar. Mérida, ou Merida, o segundo avatar. E Hara, o terceiro deles. Todos eles possuem locas e estão no Brahmaloka. E será Hara o último a se desconstituir ao final do Brahmaloka. Todos eles irão passar para cá, morrer, reencarnar, mudar de nível, enquanto Hara será o último que ficará no Brahmaloka até que ele se desfaça e Hara possa se desconstituir. É a garantia de Shiva, da energia de Shiva, para que esse universo finalize uma hora, a começar pelo Brahmaloka. Isso se dará nos próximos 534 milhões de anos. E você deve pensar assim, mas professor, você fala que isso está acabando, faltam tantos milhões de anos. Para eles, isso aqui são algumas semanas, se você pensa na nossa lógica. Eles vivem trilhões de anos. Alguns deles até hoje estão vivos com trilhões de anos. 534 milhões de anos, eles estão alvoroçados, porque eles percebem o colapso iminente. Imagine você dentro de uma casa, você vendo as paredes e o teto ruir, e você está ali. E você percebe que aquele estado de colapso chegará em você, e muito pouco você pode fazer. O Brahmaloka tem esse período ainda, pouco. Mas o Buloka, o nosso, ainda se estenderá 1 bilhão de anos. Isso é uma versão. Há algumas que falam de mais. E Shiva também gerou um quarto avatar. Gente, ele gerou milhares, tá? Eu estou falando de alguns só. O senhor Pashupati ou Pashupati, que, por sua vez, também produziu muitos avatares. Esse é mais um que gerou avatares dele mesmo. Sendo Pashu, animais, Pati, senhor ou lorde, senhor dos animais. Eu explico no Clube de Membros uma aula só sobre isso, e aí vou vincular o senhor Pashupati, que para alguns é o próprio Shiva, como gerador dos animais. Shiva, gerador dos demos. Ele deu a cada demo que ele gerou, alguns em especial, a possibilidade de gerar animais. Então, todo animalzinho do planeta Terra e de todos os lugares, todos os seres 3D, tem um demo como sendo o seu vínculo maior. Por isso que alguns demos têm ligações especiais com esses seres. E eles, nesse colapso do Brahmaloka, estão passando pelos portais e muitos estão vindo se alocar em muitos desses seres. Alguns se alocam nos minerais, outros nos vegetais, a maioria nos animais. Por isso esses seres têm apresentado valências diferentes
comportamentos distintos. Isso é uma aula à parte. Dentro da linhagem humana, Shiva gerou... Então, todos esses que eu falei anteriormente não eram da linhagem humana, tá? Tanto que eu falei que os 3 primeiros lá em cima têm locas no Brahmaloka. Dentro da linhagem humana, Shiva gerou o senhor Katanya, ou Shankaracharya, que é esse aqui da imagem, ó. Adi Shankaracharya. Adi, porque a família Adi, família de Shiva, Vishnu e Brahma, é uma família especial. Antes da linhagem Sai Baba. Então, esse daqui, que é um só, é anterior à linhagem Sai Baba. O que é linhagem Sai Baba? São seres gerados de maneira indireta via Krishna, mas sob a égide de Shiva. São eles Shirdi Sai Baba, ou Baba de Shirdi, o primeiro. Sri Satya Sai Baba, o famoso, conhecido, o segundo, o Sai Baba, que veio ao planeta que você conheceu. E Prima Sai, que já pode estar entre nós. Já está entre nós. Hoje eu posso afirmar isso para você. Mas vou manter aquele já pode ali por um bom tempo. Prima Sai, Satya Sai Baba, Shirdi Sai Baba é tido por algumas versões como uma encarnação tripla, tá? Então, se você procurar por aí, vai perceber essa vinculação também. Avatares de Vishnu. Vishnu gerou alguns avatares, com destaque para Mohenso, que eu falo tanto, Sofia e Jesus. 3 seres maravilhosos. Não confunda, Moros é da mitologia nórdica, Moros é Orlog, ele que gerou a Teia-Wyrd. Muita gente confunde com Mohenso. Mohenso é Fanes, ou Protogonos, do projeto Talme. Tá? Tanto que eu me aprofundo nisso aqui, que eu abri um 14º encontro do Clube de Membros, que já foi ao ar, inclusive, a gente já está no 17º, apresentando Mohenso, avatar direto de Vishnu, Sofia, avatar de Mohenso, e Jesus, avatar de Sofia, vinculando eles nessa fractalização, fundindo fontes e apresentando esse organograma para vocês. Além desses, há 3 seres, abre a mente para entender isso aqui, tá, gente? Com formas animais, que são atribuídos a Vishnu. No período da Arca, Vishnu enviou 3 seres para ajudarem Noé. Um peixe, uma tartaruga e um javali. Eles têm até nomes, tá? O peixe tem nome, a tartaruga tem nome, o javali tem nome. Eles auxiliaram Noé e seus descendentes no dilúvio. Já falei sobre o dilúvio, já contei algumas versões. Isso aqui fecha com as minhas versões principais. Siddhartha Gautama é o grande mistério. E coloquei ele aqui, porque aí é um acho que eu não deveria achar. Minhas canalizações e meus estudos me levam a crer, eu não deveria crer, que Siddhartha Gautama, o Buda, é avatar de Vishnu. Mas ele é um grande mistério, porque não há uma unanimidade sobre ser de Vishnu ou de Shiva. E Siddhartha foi um príncipe, para quem não conheceu, não lembra, procura a história dele, que viveu na Índia há 2.600 anos. Lembra desse período? 2.700, 2.600 anos da era axial, da Sankhya, de Kapila, Siddhartha, mesmo período. E trocou uma vida de luxo por uma filosofia do desapego e da iluminação consciencial. Siddhartha Gautama nos deixou uma doutrina de vida, não uma religião. Ele não criou o budismo, que reafirma a nossa liberdade, onde o nirvana, para ele, equivale a atingir a consciência plena, não é atingir Deus, como alguns da yoga fazem ao atingir o nirvana, achando que chegaram a Deus. Não é isso. É além disso. Rama é um avatar híbrido de Vishnu. Rama é Hiranyakashipu, do épico Ramayana. É um ser tipo esse aqui. Aqui quase posso afirmar para vocês que não é simbólico, é o próprio. Rama foi um dos que gerou avatares dele mesmo. Então, mais um. E Rama só existiu devido aos Rakshasas. Já contei a história deles, lembra? Rakshasas foram seres engendrados por Demos,
para capturar a ressonância límbica dos mamíferos, por ordem de outros seres acima deles. Eles passaram a beber sangue mamífero como vampiros, ainda antes de Hiperbórea. Mas tais seres, os rakshasas, se multiplicaram além da conta. Na geração dos humanos e híbridos, os demos trouxeram a ideia dos sacrifícios para a Terra. Todos esses assuntos aqui eu me aprofundo no clube de membros, tá, gente? Não dá para me aprofundar aqui, porque a palestra viraria uma palestra de 3 horas. Mas os rakshasas, esses seres, atrapalhavam os sacrifícios, porque comiam os sacrifícios e até absorviam os eflúvios que seriam endereçados para os demos, para os deuses. Lembra disso? E o Rakshasa Ravana se destacou e surrou até Indra. Indra é Zeus do Olimpo, é o próprio. E esse Zeus foi protestar contra Brahma. Qual foi a solução de Brahma? Indicou que Zeus fosse procurar Shiva, na verdade, Vishnu, e Vishnu e Shiva tiveram uma solução. Criaram o honesto Rama. Então, o Rama foi um avatar que só existiu para destruir os rakshasas. O nascimento de Rama. Esses avatares não eram humanos. Rama era híbrido, então ele brota de uma fogueira. Tá? Ele não nasce como a gente nasce hoje em dia, da mamãe, da barriguinha. É tudo diferente. A história desses seres, contada no Bhagavad Gita, no Ramayana e no Mahabharata, são maravilhosas, as histórias. E tem detalhes ali que eu não contei aqui. Pode ser que um dia eu abra essa contação de história, mas são detalhes muito legais, muito importantes, mas é claro, na nossa visão, caso você queira, busque essa informação por fora. O nascimento de Rama. Rama nasceu em Ayodhya, tá? Tem aquele Y em algumas escritas, outras não tem. No norte da Índia, eu tenho uma aula só sobre Ayodhya no clube de membros. Em 26.000 a.C., era a sede da única sinarquia da Terra, onde também viveram 5 dos 24 Tirthankaras. Eu falo um pouco sobre isso na palestra sobre religião. Eu, inclusive, abri o leque, ampliei, para falar muito mais do jainismo, que conta um pouco disso aqui para vocês. É o canal aberto. Rama era um kshatriya. Kshatriya é uma classe, uma das 4 vardas, que a gente pode chamar de castas. O BS1 está aqui, ó. Sinarquia. O que é uma sinarquia? Governo com apoio de lokas. Na época, nós tínhamos apoio de lokas do Brahmaloka, de sirianos anfíbios, como os astronomos, de biodemos e dos dropa. Não falei com vocês sobre os dropa ainda, são seres específicos que uma hora eu pretendo falar. Rama tinha um irmão de nome Bharata. Daí o nome Mahabharata. A dinastia dos Bharata conta a história dessa dinastia. E Rama casou-se com Sita, que nasceu da flor de lótus. Rama é um ser que nasce de uma fogueira e Sita nasce da flor de lótus. Não são seres humanos. Depois que Rama quebrou o arco de Shiva, naquela imagem que você viu anteriormente, se tornou o maior imperador daquela sinarquia de Ayodhya, a sinarquia chamada sinarquia Terra. Ela tinha uma vinculação com várias outras áreas, como a gente viu ali em cima. Ravana, esse Rakshasa, sobre quem as histórias maravilhosas, não pense somente mal dos Rakshasas, porque, inclusive, uma Rakshasa importantíssima para todos nós foi Lilith, que, assim como Kalil Kadmon virou Pandora, metamorfoseou-se em Pandora, Lilith, vendo a mesma coisa, optou por se tornar uma humana. O Rakshasa também se metamorfoseia, e ela se metamorfoseou numa humana. Lilith, a maravilhosa Lilith, que é tão mal vista, que é colocada como mulher do demônio, mulher do diabo, mulher de Lúcifer, misturaram tudo. Ela era uma Rakshasa que optou por ser mulher.
Ravana raptou Sita e foi atacado por Rama, guerreiro único que nasceu de uma fogueira, como eu acabei de falar. Rama iniciou a quebra do protocolo Avatar. Ele também fez uma pequena quebra, porque ainda em vida ele começou a rever os protocolos. E ele questionou algumas coisas. E ele morreu mal. Depois que ele mata Ravana, e ele tem um pequeno imbróglio com Sita, porque Sita faz alguns questionamentos, e eu me aprofundo sobre isso, como eu falei para vocês no clube de membros, ele fica mal. Assim como Jesus morreu mal, assim como Sai Baba morreu mal, Rama se desconstituiu mal e chegou do lado de lá com problemas. Ele talvez tenha sido o primeiro ou talvez único imperador decente e justo da Terra. Aqui é uma imagem de Lord Rama e Hanuman. Hanuman era o líder de uma estirpe de macacos, muito similares ao que nós vemos nos filmes que abordam o planeta dos macacos. Mas aqui eles se uniram. E se uniram para libertarem Sita. É Sita um ser originado de Lakshmi. Lembra de Lakshmi? Lakshmi é uma das 3 da Tridevi. Uma das 3 das energias que são chamadas de esposas da Trimurti, que não é esposa. Tá? Agora vamos a Krishna. Krishna é um avatar Purna Keshava. Eu já estudei várias versões sobre ser Purna e ser Keshava. Purna é um avatar com todos os poderes, dos 3, de Brahma, Vishnu e Shiva. Um avatar Keshava é aquele que é capaz de tudo. Representa os 3 e tem poderes plenos. Tá? Mas se você procurar, essas versões se confundem. Avatar, Krishna, foi que gerou mais de 10 avatares a partir dele. Então, mais um também produziu avatares dele mesmo. E surgiu milênios depois de Rama, esse que a gente acabou de ver. Veio ainda na época de Hiperbórea para destruir parte dos humanos que apresentavam um DNA desvirtuado. Olha que coisa estranha. DNA desvirtuado ou seria DNA libertário? Então, tem algumas questões do Mahabharata que precisam ser estudadas a fundo. O Senhor Krishna, que chama Brahma de avô, porque ele superou a Trimurti, concebeu uma filosofia hiperbórea profunda para justificar a honra do cumprimento ao Dharma. Mais um resultado da união do Zeitgeist com o tal pacote de certezas dos avatares. Visto hoje sem a nossa ideia de dignidade. Tá? Esse pacote de certezas foi o que a gente viu hoje. E esses seres não têm a nossa ideia de dignidade, como eu já falei anteriormente. Pois a dignidade por eles é relativizada, porque eles têm uma lógica específica, uma lógica avatar. Ok? Lá embaixo, ó, 2 observações. Aqui, ó. OBS 1, OBS 2. A 2 está aqui. A 1 está aqui. Senhor Krishna, OBS 1. Ele teve milhares de filhos híbridos. Krishna teve milhares de esposas. Não é humano, gente. É híbrido. 2. Dharma. Dharma. Obrigação sagrada de cada ser. Com a organização dos seus varnas em castas. A gente estuda isso quando eu falo para vocês da palestra sobre karma. Eu me aprofundo sobre essa visão aqui, apresentando uma beleza na visão e alguns pormenores a serem questionados. O louvado Krishna superou a Trimurti, mas criou a devoção. Tem seu próprio céu. O céu de Krishna é Vaikunta ou Gololoka. E nesse céu ficam com ele milhares de seres devotos, profundamente devotos. Lavagem cerebral.
ignorância confiante. Isso é louvação. Krishna do Mahabharata. Diz do Mahabharata que Krishna convenceu Arjuna Vyasa, um rei da época, que era da família de Krishna e muito amigo dele, a matar aqueles que não cumpriam o Dharma. E que na época eram os Kurus ou os Kauravas. O que culminou na batalha de Kurukshetra. Matar aqui, qualquer um. Na mesma lógica, no mesmo esquema de Moisés, quando Javé não aprovou o cruzamento dos Anunnakis do clã de Eik com os humanos, e pediu a Javé para ficar 40... Javé pediu a Moisés para ficar 40 anos no deserto para matar todo aquele DNA que, segundo Javé, era indesejado. Isso eu apresento para vocês onde? Na palestra sobre Enoque, Jó e Enoque. E aqui, quando eu falo dos Kurus ou Kauravas, Kurus e Pandavas eram dois dos vários clãs da época. Isso é do Mahabharata, tá, gente? E Arjuna. Esse ser que está aqui, Arjuna Vyasa. Arjuna era mais um desses Pandavas. Então, observa, o Arjuna era um Pandava. Tá? Aquela mesma linhagem de Krishna. Mas eram primos dos Kurus ou Kauravas. E Arjuna questionava isso: eu vou matar meus primos. Tanto que ele questionou que depois Arjuna ele volta como Gandhi. E ele atesta a não violência. Ao vir como Gandhi, ele prova para Krishna que grande parte do que Krishna afirmou não estava correto. Que se colhe o karma, sim, não é karma de imposição, é a lei de moros, a teia verde. O que sai de um ser volta para ele. E ele veio como Gandhi para cumprir aquilo que ele havia produzido. E ele disse a Krishna: você será colhido pela Ued. Aqui embaixo, quando eu falo em Mahabharata, em Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata. Arjuna Vyasa. Esse é Arjuna Vyasa, tá? Pensava que ele não é azul, não pode ser Krishna. Mas Krishna morreu após uma maldição de Gandhari. Ele foi atingido por uma flecha. Há versões que dizem que ele se deixou atingir, outras que ele foi atingido e ficou muito surpreso, porque ele se declarava imortal. Jesus, avatar humano de Vishnu. Jesus lembrou do seu pacote de certezas aos 9 anos. No Sinédrio, ele disse à mãe: mãe, por que tu me admoestas? Tu não sabes que eu vim ao mundo cumprir a missão de meu pai? E há uma incrível dúvida sobre se ele falava de Sofia ou Rockman ou se ele falava de Javé. Mas ele sabia aqui que havia uma meta para ele, que era o pacote. Jesus, pacote de certezas. Jesus atuou nos zeitgeist das escrituras judaicas, que são tidas como sagradas e imutáveis. E nesse zeitgeist se formou o eu de Jesus. Sempre que Jesus lia as escrituras, ele sabia que o Messias prometido era ele. Com os anjos de Sofia e os anjos de Javé no entorno dele, para que ele cumprisse a agenda. Mas, como eu já expliquei, Jesus, o eu de Jesus, disse: eu não cumprirei essa agenda, que na verdade era de Enoque, que Enoque trouxe, que eu falo sobre isso na palestra sobre Enoque. Era a quebra de protocolo. Ele, Jesus, durante muito tempo julgou Javé como amoroso e justo, tanto que acreditou em Javé até o último momento. Na quinta-feira, no horto de Getsemane, Jesus se vira para Javé e solicita a ele: deixe-me levar os humanos para você pelo amor, pela boa nova. Eu não vou seguir a sua velha aliança. E Javé disse a ele: não fuja da crucificação. Você será crucificado porque você me traiu. Por isso que houve o encontro.
Aqui, ó. Dos anjos com Jesus. Jesus foi solicitado pelos anjos para um colóquio reservoso, porque os anjos queriam que ele cumprisse a agenda. E ele disse: não cumprirei. Foi quando houve o fenômeno da transfiguração, que ele se fez igual aos anjos e falou com eles através da linguagem de capela. E aqui, ó, Jesus, os últimos dias foram de agonia. Ele suou sangue, estresse extremo, porque ele percebeu, aí ele teve a captação integral do que era Javé. E aqui, nesse momento, Javé achou que era um ardil de Vishnu, que Vishnu havia criado aquele avatar para emprestar a Brahma, mas que havia agido por trás. E há essa versão mesmo. Jesus é um clone de Sofia, diretamente ligado a ele, porque é filho dele, lembra? E ele é muito parecido mesmo. Criado por Vishnu. E Brahma eu coloco entre aspas, porque Brahma não pode criar. Foi um empréstimo de Vishnu para Brahma, para concorrer com Krishna. A ideia de Brahma era que Jesus era concorrente de Cristo. Olha a visão do Deus e do Avatar. Sai Baba, Avatar humano. Assim como Jesus, ele era humano. Jesus tinha uma hibridização ali, mas era humano. Sai Baba, Avatar de Krishna, é de Krishna. Entre seus 9 e 11 anos, ele possuía uma árvore de Sai Baba, lembra? Os amiguinhos falavam: estou com fome. Ele falava: vai lá, pega uma pera. Aí o cara falava assim: mas lá não tem fruta. Vai lá que você encontra. Ele ia lá, tinha uma fruta. Ou tinha a fruta que ele queria. Isso era Sai Baba. Exemplo de amor e gratidão. Sai Baba é, infelizmente, ainda hoje, favorável às castas hindus. Aqui estamos as contradições dos avatares. Por que isso? Como um fruto do pacote de certezas. E esse pacote é de Krishna, que é mais louvador ainda. Sai Baba utilizava as mesmas expressões aretalógicas de Krishna, falando da mesma maneira, e facilmente encantou os muitos hindus encabrestados, como são os milhares de humanos que se permitem despersonalizar. Você, quando louva, quando crê, quando tem a fé cega, quando se submete a algo externo, você entra nessa despersonalização. É o plano de imbecilização que retrogradou o pensamento humano. Esse é o plano das vertentes religiosas. Mas que foi quebrado por Iel Luzbel, por Enki, Ninhursag ou Nihasaj, Pandora e Eva. Sai Baba e Jesus não deixaram nada escrito. E a explicação disso era que, para não servir de motivo de adoração, não tem lógica. Sai Baba louvou Krishna, mas se proclamou Deus também. Esse é o próprio Sai Baba. A retirada de Sai Baba. Sai Baba anunciou na década de 90 que eu serei reconhecido em toda a Terra. E próximo ao ano 2020, se iniciará uma era de ouro da humanidade, porque eu aqui estarei. Dizendo isso, ninguém da Trimurti gostou. E nem Krishna. Sai Baba morreu em 2011. Percebe? Como agem esses seres? Mas não lidou bem com isso, sendo surpreendido como foi Jesus. E quando Sai Baba se libertou do corpo, caiu em si, assim como se deu com Jesus. Após ascender, Sai Baba sinalizou que aquele vício devocional não estava funcionando. Com o que Krishna não concordou, mas Sai Baba insistiu: nós precisamos preparar Prima Sai, que já está aí, de um modo distinto, ou seja, com outra marcação no DNA, sem devoção, sem louvação. Isso é a revelação cósmica em andamento.
em que você, humano adâmico, é capaz de marcar no seu DNA algo novo. E desde 2011, Sai Baba vem arquitetando para que isso possa vir a acontecer. Sai Baba foi enganado, como foi enganado Jesus. Então, gente, quero finalizar o dia de hoje, na palestra de hoje, relembrando a você que eu não estou pregando uma única verdade, que eu não quero fundar religião, que eu não sou guru, que eu não tenho o poder de convencer ninguém e que eu estou apenas plantando verdades parciais, plantando semente para reflexão, plantando possibilidades. E eu quero fechar aqui hoje com essa linda imagem de uma avatara. Na Índia, houve várias. Você vê que a gente mesmo aqui não tem muito acesso ao estudo das avataras. Mas o que falta para a gente compreender? Problema que representa o circuito das consciências fatiadas da família Adi. Shiva, Brahma e Vishnu. Esse fatiamento da consciência deles, que eu explico a parte do clube de membros, é ainda um problema. Eu falei um pouco dela aqui hoje. Que o projeto Adi dessa família foca no vício devocional, mas que você pode escapulir dessa lógica. Porque ela foi deslacrada, porque ele foi deslacrado por Pandora e companhia. Há uma disputa pela devoção do humano. O objetivo Adi era fazer Jesus superar Krishna, mas simplesmente Jesus anulou as profecias. Jesus chegou a achar que Javé era bom. Todos os avatares herdaram a doença de Javé, mas os que vieram de Krishna foram ainda mais afetados pela devoção, com exceção de Sai Baba. Que Krishna produziu Sai Baba para concorrer com Jesus pelo rebanho devocional, pelo gado, pela massa de manobra, mas Sai Baba se afirmou o maior dos avatares, o que não agradou a Trimurti. Por isso ele foi morto. Que Sai Baba vem se alinhando com moros da teia quântica da vida para solucionar esse grande imbróglio gerado por deuses e avatares. Vamos, então, nos concentrar um pouquinho com toda essa informação na nossa mente. Já fizemos a abertura. Vamos solicitar de novo de Gaia, dos 7 dragões de Elohim Kumara, a ascensão da energia telúrica do cristal orgânico Astrastone até a altura de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Vai parar no pé da coluna, o Muladhara, e vai buscar o Kundalini lá no corpo áspero. E daqui, do pé da coluna, você vai fazer pulsar essa energia. E assim, esse conhecimento todo que você trabalhou hoje vai poder sedimentar em você. E lá no chakra básico, vamos repetir juntos. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Estendendo até o chakra sacro. Próximo. Ei, Kalamaiau. Ei, Kalamaiau. Ei, Kalamaiau. Ascendendo até o coração. Liga o motor Taurus. Aciona a chamatrina. Que auiki. Que auiki. Que auiki. Ascende até a pineal. E aqui na pineal, se apropria do conhecimento que é seu. Abre a sua mente. Produza novidades para os seus RNAs mensageiros. Plasme, cocrie, perdoe, cure. Produza no seu cérebro o hormônio
PKM Zeta, inibindo arquivos negativos e imantando em você arquivos positivos. Mahalo, mahalo, que acua Yotalani. Mahalo, mahalo, que acua Yotalani. Mahalo, mahalo, que acua Yotalani. Ative a energia Aka. Seja mais. Seja você no nível acima. Estude pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kam Sham Fam. Kam Sham Fam. Kam Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hariom. Hariom. Hariom Kara. Hare Hare. Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Muito feliz, apesar da palestra enorme que nós fizemos aqui hoje. Ela foi muito produtiva. Senti a presença de muitos seres, como Rancor, Okina, o próprio Zon Tendrel. E esses informes, vocês precisam sedimentar. Então, estudem. Deixem suas dúvidas no comentário. Vamos hypar esse vídeo. Deixe também o seu like. E passe adiante. Não se incomode mais com aqueles que não estão compreendendo. Eu tenho recebido comentários difíceis, mas quero que seja assim. Precisamos atingir a todos. Ainda que não atinjamos ninguém na ideia do convencimento, estamos mexendo com os protocolos mentais desses seres. E essa é a ideia. O nosso próximo encontro irá ao ar, a palestra, na próxima sexta-feira, mas antes disso, na próxima quarta, a próxima aula do nível 1. E nós temos um clube de membros. Caso você queira se aprofundar, junte-se a nós. Até o nosso próximo encontro.